Antes de falar especificamente da obtenção e escolha dos perfis estruturais em aço, é necessário discutir algumas premissas gerais que envolvem a relação entre a forma que as seções estruturais devem apresentar e os esforços aos quais elas... A forma como se distribui o material na seção transversal de uma peça estrutural pode determinar seu melhor ou pior aproveitamento e, em consequência, sua quantidade, forma e espaço ocupado. Diminuir o espaço ocupado pelos elementos estruturais pode ser bastante desejável, seja por razões estéticas, seja por necessidade de ampliar o espaço útil da edificação, ou ainda por representar uma economia no consumo de material, o que se reflete em custos. Entretanto, não é só a economia de material que define uma boa escolha da seção. A facilidade de obtenção de uma seção em muitas situações pode ser o fator determinante, impondo a escolha de uma forma que, em princípio, não seja necessariamente a de menor consumo de material. Em primeiro lugar, vamos ver como o tipo de esforço pode definir o tipo de seção. O esforço de tração simples, ou axial, desenvolve tensões uniformes na seção de uma barra. Qualquer que seja a forma da seção, a ruptura da peça dar-se-á quando é atingido o limite de resistência do material. Conclui-se daí que é a quantidade do material e não como ele é distribuído na seção o fator determinante na escolha da seção adequada a absorver esse tipo de esforço. Ora, se não importa a forma do material na seção, mas sim sua quantidade, pode-se escolher seções que concentrem material, como os cabos, por exemplo, ou outras que se aproximem dessa característica, como será mostrado mais adiante. A compressão simples ou axial, como no caso da tração, solicita as seções das peças estruturais com tensões uniformes. Essas tensões crescem com o aumento do esforço, mas ao contrário da tração, antes de ser atingido o limite de resistência do material, é bem provável que ocorra um deslocamento lateral do eixo da peça, fazendo-a perder a estabilidade. Esse fenômeno chama-se flambagem, palavra originada de chama, devido à forma que a peça adquire toda encurvada. É a mesma coisa que acontece com aqueles alimentos que vêm envoltos em chama e que recebem a denominação de flambados. Reparem que a flambagem não depende apenas da quantidade de material na seção, mas também de como ele é distribuído. Ao flambar, as seções que antes eram paralelas giram entre si. Aumentar a resistência da seção à flambagem é, em última análise, aumentar a resistência das seções ao giro. Essa resistência ao giro tem a ver com a forma que o material é distribuído na seção. A flambagem se dá sempre na direção de menor espessura da barra. Vejam como a folha dobrada também tem mais resistência à flambagem que a folha reta, que não suporta nem seu peso próprio. Para entender esse fenômeno, vamos mostrar como se comporta uma quantidade qualquer de massa quando é girada em relação a um centro. Reparem que quanto mais longe a massa estiver do centro de giro, mais difícil é fazê-la girar. Esse mesmo princípio pode ser estendido à questão da flambagem. Ou seja, quanto mais longe o material estiver distribuído do centro da seção, mais difícil será a seção girar. E, portanto, menor será a possibilidade da barra flambar. Na folha não dobrada, o material na direção da espessura está muito próximo do centro de gravidade da seção. Quando a folha é dobrada, o centro de massa fica fora do material. Logo, o material fica longe do centro e, portanto, ela será mais resistente ao giro ou, enfim, à flambagem. Portanto, nas peças estruturais submetidas à compressão, a forma como o material é distribuído na seção é de suma importância. A propriedade geométrica que mede a forma como o material se distribui em relação ao centro de giro ou de gravidade da seção denomina-se momento de inércia. Seções com material distribuído longe do centro de gravidade são seções mais resistentes e econômicas para peças comprimidas. O material junto ao centro de gravidade apresenta pouca eficiência, podendo até ser desprezado. Ao se procurar maior economia de material,
deve-se escolher seções que não apresentem material junto ao seu centro de gravidade, o que conduz às seções vazadas. Se além disso também interessa aquela seção que ocupe menor espaço, optar-se-á pela seção circular vazada, que ocupa 10% a menos de espaço. Como na seção vazada circular, o material se distribui uniformemente em torno do centro de gravidade, é ela a única que apresenta a mesma resistência à flambagem em todas as direções. O momento fletor, por sua vez, provoca na seção simultaneamente tração e compressão. Reparem que o momento fletor também provoca giros das seções. Aliás, a palavra momento tem origem na palavra movimento, quando se construíam os relógios de sol, baseados no movimento aparente do giro do Sol em torno da Terra. Como esse giro media o tempo, resulta daí a palavra momento representar ao mesmo tempo giro e instante. Apesar do efeito de giro das seções provocado pelo momento ser semelhante àquele da flambagem, as causas são em princípio diferentes. Na flambagem, o agente causador é uma força aplicada ao longo do eixo da barra, a compressão simples. No caso do momento fletor, a carga é aplicada perpendicularmente a esse eixo. Como no caso da flambagem, a seção, para ser mais resistente ao giro, deve apresentar material mais longe do centro de gravidade. Mas ao contrário da flambagem, essa distribuição não deve ser em todas as direções, mas sim na direção de aplicação do momento. Outra coisa importante no caso do momento fletor é que as forças de tração e de compressão não se distribuem uniformemente na seção. As fibras mais afastadas são mais solicitadas que aquelas próximas do centro de gravidade da seção, resultando ser mais interessante uma distribuição de material com concentração nas posições mais afastadas do centro de gravidade.